volta aqui com mais esse vídeo do Velho na Torre. E eu já vou falando para vocês, é aquele lance. O Velho na Torre traz vídeos aqui todas as sextas-feiras às 17h30. Eu quero começar esse vídeo de um jeito diferente, pois sempre que eu leio Maus de Art Spiegelman, me vem uma das primeiras cenas do filme Bastardos Inglórios de Quentin Tarantino. Na cena, o personagem de Christopher Waltz, Coronel Hans Landa, conversa com Pierre Lapadite, personagem do ator Denis Ménochet. Na conversa, o coronel fala o seguinte: a característica que me torna um caçador de judeus tão eficaz é, ao contrário da maioria dos soldados alemães, que posso pensar como um judeu, onde eles podem pensar como um alemão, mais precisamente um soldado alemão. Agora, se alguém fosse determinar que atributo o povo alemão compartilha com o animal, seria a astúcia e o instinto predatório de um falcão. Mas, se alguém fosse determinar quais atributos os judeus compartilham com o animal, seria o do rato. A propaganda do Führer e de Goebbels disseram praticamente a mesma coisa, mas onde nossas conclusões divergem é que não considero a comparação um insulto. Considere por um momento o mundo em que vive um rato. É um mundo hostil, de fato? Se um rato corresse pela sua porta agora, você o receberia com hostilidade, não é? A fala remete ao documentário nazista intitulado Der ewige Jude. Acho que é assim que se fala, que traduzido seria algo como o judeu eterno. No documentário, feito para servir como propaganda a respeito da solução final dos judeus, tratavam esse povo como sub-humanos, dignos do extermínio total. Tá, eu sei, eu vim aqui para falar sobre Maus, estou falando sobre isso, mas eu preciso contextualizar o que vou falar, pois esse livro trata exatamente de contar a história de uma das famílias que sofreu essa perseguição, os Spiegelman. E não somente eles, pois também conhecemos o destino de cada um dos membros da família da mãe de Art Spiegelman, Nadia Zibelberg, e de seu irmão, Richier. Então, Art, vou tratá-lo pelo primeiro nome, se não for problema nenhum, para não fazer confusão com seu pai, Vladek, procura seu pai, pois deseja fazer um livro diferente de seus trabalhos nos quadrinhos underground. Ele deseja contar a história do seu pai em um dos períodos mais sofríveis para os judeus na Europa. Vladek, sim, também vou tratá-lo pelo primeiro nome, se vocês me permitem. Na verdade, vou fazer isso com todos os personagens, eu acho que até melhor. Inicia contando como conheceu Nadia, seu casamento com ela, seu sucesso como um industrial dos tecidos e sua convocação para a Guerra da Polônia, quando os alemães nazistas iniciam uma incursão no país, contando com o apoio dos russos comunistas de Stalin. Exatamente. Vladek termina preso e sofre na mão dos alemães. Inicialmente, dorme e come em condições de subsistência. Depois, são levados aos trabalhos forçados com um mínimo de condições de sobrevivência e, quando se vê libertado, descobre que sua cidade foi dominada pelos nazistas. Então, precisa passar por um longo trajeto para retornar para sua casa. Às vezes, ignorando suas origens judaicas para isso. Depois, conhecemos todos os perrengues que ele sofre, perdendo seus bens, sua casa e parando em um dos guetos, cujo nome
era Srodula. Vladek demonstra constantemente que precisa ser astuto para sobreviver a todas as agruras que os nazistas o submetem. Ele negocia, ele contrabandeia, ele vende de tudo um pouco para ter pelo menos alguma coisa o que comer, dividido entre 12 pessoas. Cria esconderijos, bunkers, para que possam fugir das patrulhas nazistas e dos policiais judeus que se beneficiaram por um tempo, delatando e entregando os seus. O período do gueto foi de total subsistência, mas viria a piorar mais ainda quando seriam enviados para o campo de concentração de Auschwitz, localizado na região da Polônia dominada pelos nazistas. Vladek conta ainda como conseguiu algo de bom dentro de um dos maiores campos de concentrações judeus e poloneses, vindo a trabalhar de funileiro e sapateiro e sempre negociando um pedaço de pão ou um prato de sopa. Sua facilidade em falar línguas como o inglês e o alemão o beneficiavam dentro de Auschwitz. Ele ensinou um capo, guarda prisioneiro dentro de um campo de concentração, que era polonês, a aprender alemão. E isso lhe beneficiou com roupas novas e um pouco de alimentos melhores. Além de conseguir que ele desse ao seu amigo no campo de concentração novos sapatos, que eram feitos de madeira. Uma coisa interessante é saber como Vladek e Sônia foram parar nos campos de concentração de Auschwitz e Birkenau, também conhecido como Auschwitz II. Ambos desejavam fugir da Polônia dominada e para isso negociaram uma passagem para a Hungria e de lá eles iriam para outro país, pensando como destino final os Estados Unidos, mas terminaram traídos, pois os poloneses que negociaram com eles a livre passagem os venderam para os nazistas. Algumas vezes, Vladek chega a ver Nádia, pois os campos de concentração de Auschwitz e Birkenau eram bem próximos, mas o encontro definitivo de ambos somente viria a acontecer depois da guerra. Mas isso eu vou falar depois, pois em determinado momento os alemães começaram a racionar ainda mais a comida e somente comeria algo se alguém não tivesse com piolhos nas roupas. Vladek demonstrou engenhosidade também, ao pegar uma blusa e lavá-la bem, mantendo-a embrulhada em papel. Então, quando precisava pegar comida, trocava o seu farrapo por uma blusa limpa. Mas isso não evitou que ele pegasse tifo e sofresse bastante com a doença. Quando a guerra estava perto do fim, de acordo com o testemunho de Vladek para a arte, os assassinatos foram feitos a céu aberto e não mais escondidos nas câmaras de gás, onde mais de 1.100.000 judeus morreram a serem submetidos ao composto Zyklon B. As tropas alemãs forçavam os judeus a cavarem grandes covas e depois colocavam fogo em seus corpos vivos. A libertação também não veio fácil, pois Vladek testemunha que quando as tropas russas, que se tornaram inimigas dos alemães após a invasão da Rússia durante a Operação Barbarossa, iniciada em junho de 1941, mas que sofreu um fracasso em dezembro do mesmo ano, eles e seus colegas foram colocados de forma acumulada em vagões destinados a gado, com o objetivo de serem levados de volta para a Alemanha, onde continuariam presos. Vladek ainda sofria de tifo quando embarcou no trem e, novamente, mostrou dignidade de sua
expertise, usando um cobertor que havia ganhado como rede e se colocando acima dos demais. À medida que o trem parava, corpos de judeus mortos eram jogados para fora, como se fossem trapos de roupas. O trem então parou e Vladek e seus compatriotas se viram abandonados, mas sempre que uma tropa de alemães os encontravam, eles terminavam rendidos. Até não haver mais nada, pois a guerra havia finalmente acabado. Como eu disse, Vladek reencontrou Nadia ao retornar a Sonozhiek, na Polônia, onde eles viviam. Sim, eu narrei praticamente toda a história de Maus de uma forma mais resumida, mas isso não tira nem um pouco o encanto do livro de Art Spiegelman. Ler a narração feita por seu pai, Vladek Spiegelman, testemunhar a concepção de como ele desenvolvera a história, Art simplesmente criou um caráter antropomórfico. Ele identifica os judeus como ratos, algo que remete ao começo que falei para vocês, e ao personagem de Walt Disney, Mickey Mouse. Disney era judeu. Os poloneses são porcos, os americanos são cães, os franceses são sapos e os alemães são gatos. Vale lembrar até que em Black Sad, Alma Vermelha, guarnido também como este mesmo aspecto, dando a Hitler e seus soldados características felinas. Outra coisa interessante é a desconstrução do herói, pois Vladek Spiegelman é um sobrevivente engenhoso e bastante esperto, mas está longe de ser um herói. Ele tem vários defeitos e o pior deles é que ele é racista. Sim, galera, em determinado momento da história, a esposa de Art dá carona para um senhor preto e Vladek despeja várias injúrias falando em Yiddish, pois assim Françoise, o senhor caronista, não entendiam. Maus faz jus ao seu subtítulo, a história de um sobrevivente, pois é o que Vladek Spiegelman foi. Vladek faleceu em 1982, 2 anos depois de seu filho publicar a primeira parte da história. Foi o senhor que, apesar de seu preconceito e sua avareza, algo que ele herdou de um período como refugiado e prisioneiro do gueto de Strodula e do campo de concentração de Auschwitz, conseguiu passar por um dos piores momentos da história da humanidade, a solução final dos judeus, conhecida como Holocausto. Se você nunca leu, se você nunca adquiriu, se você nunca teve em mãos Maus, este é o momento. Adquira, compra, leia, compreenda o que é Maus. Eu vou tentar colocar o caminho aqui embaixo para vocês estarem adquirindo e procurando Maus. Se vocês não quiserem seguir meu caminho, procurem, adquiram, acredite, vale muito a pena. Eu vou finalizando o vídeo aqui, agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. Eu peço para vocês, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se não gostaram, tudo bem, pode dar o dislike. Eu também peço que comentem aqui embaixo, falem se já leu Maus, se não leu, o que acharam do vídeo também, se vocês gostaram. E também peço, lógico, isso me ajuda pra caramba, tem ajudado cada vez mais aqui o Velho na Torre. Compartilhe o vídeo, joga pra frente o vídeo. Se você tá preso até agora aqui, nem todo mundo fica preso, mas você tá, faz um grande favorzão pra mim, se inscreve aqui embaixo, dá aquele peteleco na sinetinha pra estar recebendo os vídeos do Velho na Torre, todas as sextas-feiras, às 17h30. E se inscreva nas minhas redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok e Facebook. O Velho na Torre vai ficando nessa, agradeço a todos, até mais, fui.